Inês aqui para mais um vídeo do canal e hoje eu quero trazer algumas coisas que eu não faço mais, que eu não gosto mais, que eu tirei da minha vida e que vai fazer muito sentido para vocês também, porque me atrapalhava no meu crescimento, na minha vida, enfim. O que eu quero trazer aqui primeiramente para vocês? Preste atenção no que as pessoas fazem, não no que elas falam. Os comportamentos humanos, as pessoas, elas têm mania de falar demais e fazer pouco. Então, às vezes você encontra uma pessoa, um conhecido, um amigo, eles dizem assim, ai, vamos marcar alguma coisa, e nunca mais marca nada. Aí encontra a pessoa daqui 10 anos de novo, ai, vamos marcar alguma coisa. Gente, assim, ó, presta atenção. As pessoas que querem estar com a gente, elas vão na hora dizer tal dia, tal hora, elas vão alinhar alguma coisa, e você vai sentir nessa pessoa, genuinamente, que essa pessoa quer uma conexão com vocês. Eu falo isso porque eu venho de uma pessoa que eu me preocupava muito com as pessoas fora. Eu achava que se eu tivesse muitas pessoas perto de mim, iria preencher o meu vazio existencial. E não foi. Então foi na solitude, foi nos livros, foi nos estudos, foi no limpar esse lixo emocional, reconhecer as minhas feridas, as minhas cicatrizes, os meus defeitos, a minha sombra, foi onde que eu entendi e onde que eu limpei, e hoje eu percebo que a minha companhia, ela é maravilhosa. E quando eu me torno uma boa companhia para mim, as pessoas começam a chegar. Boas pessoas, pessoas com relacionamentos mais tranquilos, pessoas com coisas mais tranquilas para nós também. Então, quando a gente está muito alvoroçado, quando a gente está muito para fora, outro dia uma pessoa disse assim, eu queria encontrar alguém que me ouvisse e tal, e eu vi que aquela pessoa estava realmente bem perdida. Aí eu falei para ela, eu disse, olha querida, o que eu tenho para dizer para você é que um dia eu estive no teu lugar, só que eu tive que parar, que respirar, eu tive que escutar e começar a fazer a faxina, não tem outro jeito. Então preste atenção nos comportamentos das pessoas e preste atenção nos seus comportamentos também, porque isso alimenta os vícios emocionais. Então, quando a gente tem esses vícios emocionais, porque quando eu dependo do outro, eu estou dependente emocionalmente e é um vício emocional. A gente fala muito do vício, do álcool, das drogas, da glutonaria, mas, gente, o vício emocional é algo que ele nos aprisiona invisível, no invisível. Então, preste atenção no que as pessoas fazem. Outra situação também que foi bem assim que eu percebi, o que eu faço muito isso hoje, porque é bom, né? A gente economiza tempo, eu sempre digo assim que o meu tempo é precioso, o tempo de vocês, o nosso tempo é muito precioso. Aí a pessoa disse assim, vamos fazer um evento, vamos fazer uma palestra, uma imersão, e eu disse, vamos lá, vamos sentar, vamos alinhar aqui. E aí eu falei para ela, eu disse, primeiro vamos lá no lugar, vamos alugar primeiro lugar, vamos lá fazer o contrato, fazer a parte prática. E aí assim que a gente tiver o lugar e tiver já o dia certinho, a gente senta e a gente alinha. Chegou na segunda-feira, ela me mandou uma mensagem, hoje eu não acordei muito bem. E aí eu disse, tudo bem, tá tudo certo. Então são essas percepções que você não perde tempo e nunca mais essa pessoa me chamou e eu também não vou chamar. Porque, gente, a gente precisa tomar esse cuidado. Quando as pessoas falam, mas não estão disponíveis. Por quê? Porque no comportamento delas, elas vão demonstrar que elas não estão disponíveis. Então, assim, e isso também, a gente na ânsia de querer fazer, de querer atropelar o processo, gente, não funciona. Não funciona, tá? Então, aqui, preste atenção nisso. Preste atenção no que as pessoas fazem. É fazer, tá? Outra coisa que eu não tô mais fazendo, assim, que tá me trazendo muita paz, tá? É não justificar mais as minhas decisões. Então, tô aprendendo, tô assim, gente, assim, num processo muito legal. É muito bom. É muito bom quando você entende que não precisa explicar as suas decisões, é sua decisão. É o que você decide. E a questão de justificar tem a ver com essa questão de decidir também, e é algo que para as mulheres é assim um fator determinante. Que as mulheres querem crescer profissionalmente, querem crescer financeiramente, querem liderar até as próprias casas, muitas vezes. Os filhos não enxergam nem essa mulher, não enxergam como uma mãe, como uma autoridade. Uma mãe dentro do lar, gente, é uma autoridade. E às vezes elas veem, os meus filhos não me valorizam, os meus filhos não me respeitam, os meus filhos não entendem que eu vim antes.
E aí isso tem muito a ver com o quê? Com essas decisões, com você não justificar assim, sim, não, não. A questão com os pais da criança, tu vai resolver lá com o pai, mas os filhos é assim. Então, como é importante hoje eu entender isso, e não foi simples, porque sempre tinha um porquê. Tal coisa, e ficava ali enchendo linguiça, falando. Hoje assim, ó, gente, quando as pessoas chegam pra mim e começam a querer se explicar, já vai me dando um negócio, eu já vou, sabe assim, ó, sinceramente, né? A gente tem que ter misericórdia, tem que ouvir, mas assim, ó, tem pessoa que tá toda hora com a mesma, aquela vitrola furada, com o mesmo assunto, com a mesma coisa, não evolui. Então, assim, sabe, hoje eu tô bem, assim, seletiva para isso, e isso é muito bom. Então, hoje eu não justifico mais, eu acho muito, muito bom isso, sabe? Eu tenho respeito pelas pessoas, tenho. Mas eu acho que a gente, quando não precisa estar se justificando, é muito bom, é muito libertador. Preste atenção na tua conversa, se você justifica demais, é porque você está precisando de validação própria. Aí a gente quer justificar demais, a gente, e assim, ó, quanto mais você falar, mais você vai se perder, sabe? Assim, ó, e problema de se justificar não é por isso, é que a gente quer se justificar para pessoas que não querem entender. E aí também é um grande ponto de falta de energia, daqui a pouco tu tá brigando, daqui a pouco tu tá chateado, então assim, não tenta se justificar, deixa a pessoa se movimentar também. E aí quando você vai perceber, quando a pessoa tá presente ali, quando a pessoa tá contigo realmente, aí tu conversa. Mas não fica assim toda hora, mas por quê, mas por isso, mas por aquilo, não importa, gente. Cada pessoa tem o seu ponto de vista, tem a sua maneira de olhar. Então presta atenção, se você tá se justificando demais, aqui, olha para isso porque não precisa. As suas decisões são suas, os seus porquês são seus. Então, quando a gente tem essa consciência, a gente se eleva, a gente cresce muito. Outra coisa aqui, que tá junto mais ou menos, né, que é conversa fiada e fofoca. Você sabia que fulano, você sabia que ciclano, você sai disso, sabe? Que isso ali, porque assim, ó, a partir do momento que você sabe, você já sabe. E aí você já tem parte com aquilo. Então, se tu vê que a pessoa já vem com alguma coisa, já sai, já corta, sabe assim, ó, porque se você não sabe, você não sabe. Sabe, tem coisa que você não sabe. Hoje eu gosto muito daqui onde que eu tô, porque muita coisa eu não sei, gente. Verdade, muita coisa eu não sei. E é muito bom não saber. É muito bom não saber, porque eu tenho tempo para me preocupar aqui com o meu processo, com as minhas coisas, com a minha vida. Então, olhe para isso. A outra coisa aqui que é bacana, que vem também junto com isso tudo, porque tudo, gente, tudo tá interligado. Tudo tá interligado aqui. O lixo emocional da família e dos amigos. Então, assim, tem esse cuidado também. Às vezes a pessoa vem, joga o lixo emocional todo em você e depois sai. Aí você fica pensando no como que você vai resolver o problema dela e ela já foi. Ela já deixou ali, já deixou pra ti. Então, esse cuidado, tem esse cuidado, sabe? Então, assim, lixo emocional de família é tóxico, porque além de tudo você tem as dependências emocionais. Eu tô passando por um processo bem, bem pesado para romper o ciclo de dependência emocional da minha irmã mais nova. E tô fazendo os protocolos, sabe? Assim, ó, por quê? Porque é sobre mim, é sobre uma promessa que eu fiz antes do meu pai falecer. E é algo que é pesado. Então presta atenção aqui com contratos, com promessas que você fez para pai, para mãe, para pessoas que já partiram principalmente, e você tá com esse fato. Então eu tenho aqui uma dependência emocional com essa minha irmã por causa do nosso pai. E eu sei disso. Só que eu preciso fazer os protocolos, eu preciso me liberar, eu preciso dessa permissão. Nossa senhora, ela é incrível. Ela é uma adulta incrível. Então, assim, hoje eu tô focada nisso. Por quê? Porque eu preciso me liberar desse contrato que um dia lá, né, eu fiz com meu pai. E esses contratos emocionais, eles bloqueiam as nossas vidas. Então, na minha mentoria, eu trabalho o segundo módulo só sobre os contratos familiares, esses padrões repetitivos, essas coisas que que impedem a gente de prosperar. Que a gente chega no teto financeiro, não passa do teto financeiro, que a gente atrai outros parentes tóxicos, que a gente atrai pessoas para nos roubar, que a gente perde dinheiro, que a gente faz maus negócios,
Então, aqui é um alerta muito grande para esse modo repetitivo. Esse modo repetitivo, ele não te deixa prosperar. Então, essa parte aqui do lixo emocional de famílias, de amigos, tem tudo a ver com essa dependência emocional. E aí, dentro dessa dependência emocional, a vida não vai. Você pode fazer o que for, vai ser pesado, você vai tentar, você... Por quê? Porque é o teu, é o teu trauma. É a tua crença familiar, é o que você ouviu lá na infância, é o que você está repetindo dos seus pais, é o que teve na sua família até agora. E aí para você quebrar esse padrão, você precisa passar pelo processo. Aí você quebra o padrão e a sua vida, e você consegue fluir. Isso que a gente vê às vezes em famílias assim, um prospera, outro não prospera, um consegue, outro não consegue. Por quê? Porque existem pessoas que estão mais presas a esses contratos. E esses contratos, eles impedem nós de prosperar. Então eu tenho consciência disso, só que como eu vim de um processo de divórcio, de sair de casa em maio do ano passado, então quer dizer, agora que eu vou pro 10º mês, eu me vejo muito feliz, eu me vejo alinhada, só que eu não posso fazer tudo na hora, gente, não façam isso também. Então agora que outro dia eu entrei numa chamada com a minha mentora, e aí eu falei pra ela, eu disse assim, ela assim, e aí como que tá? Eu disse, ó, tal coisa, tal coisa, tal coisa, mas ainda pra isso aqui eu não quero olhar. Então, essas questões das dependências emocionais familiares, olhe pra isso, vai em busca disso. Se você tem interesse, me chama aqui no direct, que eu faço uma escuta ativa contigo, pra você já ter clareza e a gente já partir pro teu processo, tá? Então, essa terapia sistêmica é essencial e fundamental na vida de todos os adultos aqui, para resolver essas coisas. E outra coisa, os padrões repetitivos, essas coisas, se você não resolve, você deixa como herança. Então, deixe boas heranças aí para os seus filhos, para sua descendência, porque a gente já herdou muito lixo, muita coisa, e a gente precisa aí romper, quebrar padrão. Quebrar padrão para quê? Para que essa permissão chegue. Então, quando eu quebro esse padrão, a permissão chega. Mas eu preciso entrar no meu processo, eu preciso entender que eu estou num lugar que eu não estou conseguindo prosperar, que eu não estou conseguindo me movimentar. E eu preciso sim despertar para isso, eu preciso dar passos em direção a essas permissões. Então, quebra de contratos, permissões, isso tudo é um processo. Então, se liga nisso que é bênção para sua vida, tá? Você vai perceber como que a coisa vai assim, ó, fluir de uma forma incrível para você. Eu fico até, como diz outro, eu fico até emocionada quando eu começo a falar disso, porque quando eu fiz a formação em terapia sistêmica, eu fiquei 2 anos estudando, porque eu pensei assim, esse gente não pode, que a minha vida seja tão encalacrada. Aí quando disseram assim, vem fazer a formação, digo, na hora, eu quero fazer essa formação agora. E aí foi onde passei por todo aquele processo de formação para entender a minha árvore genealógica, para entender os meus padrões, para quebrar os meus padrões, para ir trazer coisas diferentes para minha família, para os meus sobrinhos, para os meus filhos, porque, gente, assim, ó, quando a gente passa pelos processos, não é só para nós. Quando você passa por um processo, já fala assim, né, que se você começa o teu processo de autoconhecimento, as 5 pessoas que se relacionam com vocês, elas já têm ganhos imediatos. Tu imagina. Então, tu imagina depois de 10 anos uma pessoa passando por um processo de autoconhecimento. Então, assim, eu sou muito feliz porque dentro da minha família eu fui a primeira. Eu fui a primeira que eu busquei de uma forma tão profunda. E agora, quando eu fiz a transição, e passei por isso... Não, a transição eu fiz em 2020, tá? Mas eu voltei 4 vezes pro CLT. Não é simples, gente, não é. Eu voltei 4 vezes pro CLT. E agora o último trabalho que eu tive CLT foi em junho do ano passado. Então com a separação, como eu falei no vídeo anterior, com a separação foi tudo, gente. Foi assim uma avalanche de coisas, né? E quando eu cheguei agora em final do ano, eu parei para pensar. E eu pensei, eu posso escolher. Porque aqui, para você fazer o que você quer, você precisa escolher. Há pouco eu falei do poder das decisões. Então você precisa escolher. Então, o que eu fiz? Eu fiz um planejamento até para 1 ano, para eu acontecer a minha vida financeira dentro do digital, dentro das mentorias, dentro do que eu estudei, dentro do autoconhecimento. Então, é sobre isso, é sobre a gente entender
que a gente precisa desse processo. E a terapia sistêmica, ela veio muito com isso. Ela veio para me ajudar nesse lugar, para me incluir. Então, eu fui a primeira pessoa que buscou, fui a primeira pessoa que fazia diferente. Então, eu tinha essa escolha. Ou eu voltava para o CLT e assinava minha carteira e tudo bem, que não é um monstro, não. Sempre trabalhei e hoje eu tenho muito mais vitalidade, né? Hoje uma pessoa que me contratar para o CLT, ela vai ter muito ganho. Ela vai ter muito ganho, porque eu sou realmente uma pessoa transformada hoje. E então... Deixa eu trocar a mão aqui. Então, tá, o CLT. Então eu escolhi. Só que quando eu escolho isso, eu sei que eu tenho esse tempo para essa vida acontecer, mas eu sei que eu vou precisar quebrar um padrão, porque ninguém na minha família trabalha no autoconhecimento, ninguém na minha família trabalha do digital, ninguém da minha família vive do digital. Então é um padrão. Então quando você tem essas coisas, é mais desafiador. É muito melhor, gente, assim, hoje, hoje assim, essa paz, essa leveza que eu sinto, essa certeza, eu não tinha, eu construí. Então é por isso que eu falo pra vocês, aqui no YouTube, essa plataforma é incrível, porque ela te ajuda nisso, ela faz com que você cresça. Aqui tem muito conteúdo de valor, gente, tem assim, oh meu Deus, tem a Ana mesmo que eu amo. Cada vez que eu vejo um vídeo da Ana, nossa, assim, eu me apaixono porque ela tem uma paz, uma calma, uma leveza, e ela também buscou esse mundo aqui, esse mundo do digital que ela fala, né? Então, é sobre isso. Então, eu sou a primeira pessoa da minha família que quebra esse padrão. Eu sou a primeira pessoa da minha família que vive do digital, que vive de mentoria, que vive do autoconhecimento. Então, é sobre isso. A questão das permissões, das quebras de contrato, de você limpar o lixo emocional, de você entender o teu lugar dentro da tua família, ou te impulsiona ou te bloqueia. Isso você pode ter certeza. Isso são crenças limitantes. Eu digo que crenças limitantes são os óculos velhos que dão para nós e com a lente bem suja. E aí tu não consegue saber o caminho, tu tá todo emaranhado, tu tá todo cagado, vamos dizer assim, né? Tu tá com medo da lei, né? Então é sobre isso. É sobre fazer esse caminho, se transformar no caminho e entender que o lixo emocional também dos parentes são dele, sai da fofoca, filtra. Eu tive um patrão que ele dizia filtra, filtra, e eu não entendia, porque eu era muito pra fora, eu era muito perdida, e aí ele dizia filtra, filtra, filtra. Aí eu chegava na porta e eu queria me justificar, e eu queria contar a história toda, e ele tava com pressa, e ele dizia filtra, Inês, filtra. Então, como é importante, gente, a gente assim pegar as experiências da nossa vida e trazer pra nossa vida de verdade, assim, mas pra crescer. Pra gente crescer, pra gente entender, nossa, preciso crescer, preciso fazer por mim. Então é que muito legal, né? Então eu já falei da opinião sobre as minhas escolhas, já falei sobre explicar, sobre a questão de se justificar. Então assim, gente, eu quero deixar esse vídeo por aqui, porque eu já disse que eu não ia fazer vídeos muito longos e ali já tava quase 20 minutos. Então eu quero agradecer e para quem ficou até aqui, vou pedir para se inscrever no canal, porque tem muita gente que tá passando aqui pelo canal e não tá se inscrevendo. Então assim, se inscreva no canal, se inscreva, deixa teu comentário, deixa teu curtir, deixa teu joinha ali, que a gente vai estar se conectando, tá bom? Eu me chamo Inês e a gente vai juntas aqui nesse processo de desenvolvimento, de autoconhecimento. Um grande beijo e até o próximo vídeo.